Carol B, boa noite, seja bem-vinda. Você é única, olha só, mas ninguém entrou ainda. Liliane Macedo, oi Liliane Macedo, LM Macedo, Kátia, Catarina, Altanice, Vanja, oi, Tati Góes, boa noite, Tati, oi, Cici, Saltrombino, Matilde, Maína, boa noite, Orum Velas e Aromas, boa noite, Fabiana Lazuta, Marisa Castro, Cici de Aracaju, oi querida, Matilde, Viviane Amadeu, boa noite, Cristina Rocha, Fernanda Caldas, oi Fernanda, amor da minha vida, oi Vidinha, oi meu amor, André 1300 do Japão, salve, Cristina Jacinto, Elaine, Max, Carol de Orlando, seja bem-vinda, Fábio Personal, Cleusa Ascenso, Daniel Navas, Ima Eono, Giane Carleto, oi querida, Liede, Paula Guazemin, oi Pri, me dá notícias suas, Pri Vulcani, Cleusa Ascenso, boa noite, Jana, Éder, salve meu irmão, Sônia Bugalho, Lúcia Borges, boa noite querida, José Neves, Samara Fernanda, Joca e Rosângela, boa noite queridos, Zenaide, Michele Santin, Janete Rodrigues, boa noite, Solange de Freguesia de São Paulo, Fabrício Magalhães, salve querido, Cine Flores, oi minha irmã, Sara Scopel, Ana Maria Grécios, Ali, oi querida, Sandra Mara, Carol Esteves, boa noite, Fátima Guardal, Deia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, Zenaide, boa noite querida, R. Corsino, salve, Deia Herbert, Lavínia Martins, Gisele Viana, oi Gê, Valtinho, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, Arque André Linhares, Fábia Borges, Luísa Campos, Wilze de Jesus, Nilva da Mata, que bom, Juliana Goju, Gabriela Moura, oi querida, boa noite, Elis Paiva, queridos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, a primeira live do ano de 2022, dos estudos psicológicos de nosso irmão Hamed. Querido amigo, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui contigo e te rogamos auxílio para que tenhamos ouvidos de ouvir, coração de sentir e, acima de tudo, Senhor, cérebro para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir sobre o que hoje aqui iremos estudar. Todos nós, Senhor, todos nós, e eu principalmente me incluo, precisamos de Ti. Somos pequenos demais, Senhor, frágeis demais, e todos nós ansiamos pela Tua paz. E eu de mim mesmo, querido amigo, rogo nesse momento a Tua misericórdia, porque eu de mim mesmo, muito pouco tenho a oferecer, mas contigo eu tudo posso. Ajuda-me, Senhor, a ser um instrumento útil e digno de Ti e dos amigos espirituais que aqui se encontram. Em nome de Deus, em Teu nome, querido. Oh, meu querido Jesus, meu querido amigo, que saudade. Nós damos então iniciado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Roberta Cito, Fortinelli, Juliana Vilac, Lauro, salve meu irmão. Confesso que às vezes me dá uma saudadezinha, sabe? Evenilton, oi querido. Me dá uma saudade, sim. Que assim seja, Kátia. Um beijo para você, para Catarina. Renato de Aracaju, boa noite. Regina Rodrigues.
Oi, Andréia. Oi, minha querida. Neuza Maria, que assim seja. Martinha. Oi, minha querida. Que bom que você está aqui. Pet Melon, que assim seja. Jorge, salve, meu irmão. Valéria Alves, em preces, tá, minha querida? Depois me dê notícias, tá? Tânia Regina, Elis Paiva. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só abrir aqui. E está muito quente aqui. Vamos abrir um pouco isso aqui. Queridos, vamos a alguns avisos. Rosânia, boa noite. Amanhã, sexta-feira, temos a nossa live normal de Joana de Ângeles, também os nossos estudos de cunho psicológico. Domingo, às 19 horas, temos o nosso estudo de Jesus no Lar às 19 horas. E amanhã, a princípio, será uma live de Tirando Dúvidas. Né, amor? Novos barulhos. Luísa, daqui a pouco ela não aparece aqui. Não se preocupe não, que mais um pouquinho ela aparece aqui. E amanhã, a princípio, será uma live de Tirando Dúvidas. Mas caso algum amigo da espiritualidade nos dê hoje um outro direcionamento, então amanhã, ao invés de Tirando Dúvidas, será algum tema específico. Mas a princípio, amanhã às 19 horas, será o nosso Tirando Dúvidas. Deixa eu ver, Carmela. Não está aqui, não. Ela está ali no fundo do quintal, gente. Espera aí. Já ela está aqui, ela está ali brincando. Então vamos ao nosso estudo, as dores da alma. O estudo de hoje, ele é muito legal. Eu, inclusive, quando eu vi o texto, lembrando que sobre vício, nós teremos 2 capítulos. Hoje é o primeiro capítulo sobre vício, e hoje ele vai falar um pouco sobre os vícios. Ele vai falar de algum vício em particular, mas vício é vício, então mesmo sendo de um vício em particular, ele serve para todos. Salve Natal, Rose. Eu não estou vendo ela. Ela estava com um brinquedinho aqui, mas sumiu. Daqui a pouco ela aparece. Rose, oi querida. Oi, Rose Pelletini. Natal, salve. Queridos, então vamos lá. Mate Rezende. Mar Rezende, não sou sábio não, querido. Sou irmão de caminhada. Jorge, meu irmão, é a Kita. É a Kita, a raça da nossa cachorrinha, da nossa filhote. Então, vamos lá. Eu não sei porque, eu acho que eu vou deixar hoje os comentários em aberto. Talvez seja um pouco enriquecedor. Lembrando que enquanto eu estiver fazendo estudo, eu não vou estar respondendo a perguntas. Vou deixar aqui vocês comentando, caso vocês queiram. Então, após o nosso estudo, aí sim eu estarei prestando atenção aqui, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Isis, boa noite. SNCO, por favor, preciso assistir. Meu irmão ou minha irmã, não sei. O nosso estudo é aqui agora. É aqui, é só estar aqui, meu irmão. Você ou a minha irmã, você está aqui já escrevendo, por favor, preciso assistir. A não ser que você tenha feito algum comentário antes. Ângela Santos, boa noite. Então, o estudo é aqui. É só ficar aqui, simples assim. Então, vamos lá. Hamed vai nos falar sobre os vícios. Lembrando que os estudos de Hamed eu não faço a leitura toda. Eu faço somente alguns, eu retiro algumas partes e faço comentários sobre algumas partes. Hamed, ele mais ou menos, quase no iniciozinho, ele fala uma coisa muito interessante a respeito dos vícios. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Olha só, André Cunha, vou tomar sapeca hoje. Olha só que colocação de Hamed impressionante. É porque às vezes
nós não paramos para refletir sobre determinadas coisas. Olha o que ele está falando sobre o vício. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade. A pessoa que ela vai para os vícios, na grande maioria das vezes, é claro que cada contexto é um contexto, de nada, minha irmã SNCO, seja bem-vinda, minha irmã, agora muito obrigada, seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda. Então, nós vamos ver que a pessoa, quando ela vai para um vício, ela está fugindo de algo. Por que ela está fugindo de algo? Porque ela está em busca de paz e de felicidade. E é impressionante que a maioria das pessoas não se dá conta disso. Nós vamos ver no estudo de hoje exatamente estas questões. Então, o vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. E é óbvio, é algo tão óbvio isso. Ninguém quer gastar rios de dinheiro, seja com cigarro, com álcool, com as drogas de toda ordem, com sexo desequilibrado, gastando verdadeiras fortunas com a questão da prostituição. Ninguém quer. E é algo que não traz paz, não traz serenidade. Pode trazer entorpecimento mental, como o caso do álcool e das drogas. Mas ninguém quer. E é algo que vai nos destruindo aos poucos. Mais abaixo ele nos diz: hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetidas manobras mentais. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Ou seja, a pessoa está nervosa, está angustiada. Aí a pessoa abre a geladeira, tem aquele pote desse tamanho de sorvete. Né? Nem sei se tem pote ainda de 2 litros de sorvete. Ou tem aqueles 10 potes de mousse de chocolate. Ou ela abre o armário e tem aquela caixa de bombom. O que a pessoa faz? Ela está angustiada. O cérebro ele pede por prazer. Ela vai atrás do açúcar, do chocolate, que vai produzir um prazer momentâneo. E aquela ansiedade, ela se aquieta. Tem um pico de insulina no organismo. No caso do chocolate, muitas vezes, também a produção de serotonina, um dos estimuladores do bem-estar. E aquela ansiedade se apazigua. E aí o que o cérebro entende? Opa, açúcar é bom quando eu estou tenso. Quando eu estou nervoso, quando eu estou angustiado, eu quero açúcar. E aí é isso que Hamed nos diz. Mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Por exemplo, se na fase infantil descobrimos que quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, esta atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. A estratégia psíquica, e é muito interessante, né, que Jung diz que a mente, e a mente ela não quer saber de sofrimento, a mente não está nem aí, ela quer o quê? Prazer. A estratégia psíquica passa a ser: quando tenho um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. Quando eu tenho um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica lá na idade infantil, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tornando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia. Existem Espera aí que eu tive que parar agora, viu? O comentário da Débora. Olha o comentário da Débora. Porra, Med, pega leve no chocolate, vai.
Ai, coitado do nosso querido Hamed, não é? Oi, Débora, lá da Irlanda. Um beijo para você, minha querida. Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares. Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares onde a mãe é super exigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela, a criança, desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. A bulimia cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção e segurança, pois eles constroem seu mundo de explicações falsas por não perceberem os fatos verdadeiros. Por outro... Filha, vem cá, bebê, vem dar oi pro pessoal. Vem dar oi, oi pessoal. Estamos aprendendo sobre comer, filha, estamos aprendendo sobre comer. Cadê seu tchuk-tchuk? Cadê? Ai, coisa fofa do pai. Ai, eu te amo. Tchau, vou trabalhar agora. Pronto, já veio aqui, já me lambeu todo. Mas pai é isso, pai tem que se lambuzar. Meu Deus, mas aí me sujou também, né? Qual pai com a mãe que não se suja, né? Com o filho e tudo mais. Enfim, vou ter que trabalhar com uma mão só. Minha mão ficou toda suja. Por outro lado, alguns podem argumentar sobre a ação, ou seja, então já vimos o que ele vai falar hoje. Hoje Hamed vai tratar especificamente, queridos, sobre distúrbios alimentares. O vício da compulsão alimentar. E aí ele já envolve aqui a questão da bulimia. E ele vai falar assim sobre esses casos e ele adentra agora a questão. Por outro lado, sobre a obesidade e a compulsão alimentar, alguns podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas mesmo assim, a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que em realidade é quem comanda todo o cosmo orgânico. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Quem nos governa é a nossa mente. Na verdade, nós somos governados pela nossa alma. E é claro que sim, quando nós fizemos a nossa live sobre depressão no ano passado, nós falamos sobre isso, que Joana de Ângeles nos traz isso, que, claro, tem a questão genética, mas ela está radicada na alma. E Hamed, aqui em relação à compulsão alimentar, ele já deixa claro, é claro que existem as questões glandulares ou genéticas, mas a causa fundamental se encontra no psiquismo. Geralmente, a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente existente no adulto encontra para sentir-se protegida. Vejam que ele está dizendo geralmente. Geralmente, a obesidade nasce... eu quero! Vem cá dar um oi pro pessoal. Vem cá, amor, vem cá dar um oi aqui. Oi, pessoal. Ela é assim, né? Obrigado, vida. Porque a Gadu, ela me sujou aqui. E... Amor, como abre esse... abri. Como abre esse troço? Pera aí, gente, um instante. Faça a cara de paisagem. Porque a Godô me deu uma sujada na mão porque ela estava brincando com terra. Pronto. E aí, lenços umedecidos, ó. Entendem porque eu casei com ela? Ela já saiu, André. Ela já foi. Obrigado, meu amor. Te amo, vida. Gratidão.
Pronto, voltemos ao nosso estudo. Então aqui, Hamed está dizendo que geralmente a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente existente no adulto encontra para sentir-se protegida. O que ocorre para as pessoas obesas? A pessoa obesa, ela cria uma armadura, uma carapaça de gordura. A mente humana, ela é fantástica, queridos. E que bom que nós cada vez mais estamos entendendo um pouco mais sobre isso. Então, como você quer se sentir protegido do mundo que te cerca por algum motivo, e talvez você não tenha a coragem necessária para o enfrentamento do mundo, você cria essa carapaça, essa armadura, essas camadas de gordura. Claro que, de novo, então se eu sou gordo, eu sou covarde. Não. Hamed está dizendo geralmente. Ou seja, pode ser. Então, a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente, existente no adulto, encontra para sentir-se protegida. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver. Vejam que, de novo, tem algo a ver com a falta de coragem de enfrentamento da vida. Medo de viver. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta fuga. Qual fuga? Aqui no caso da comida. Os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho. E é claro, quem quer ser taxado de covarde, de ter medo de enfrentar a vida e que por isso come sem parar? Ninguém quer isso. Mas nós estamos... Aqui é um estudo de cunho psicológico, então é importante que a gente entenda isso. Nós estamos vendo que, psicologicamente falando, esse é o ponto. Só um instantinho, queridos. Olha só a Cleusa Ascencio falando. A gordura é proteção e insegurança. É isso. É uma camada protetora que você está colocando ao seu redor. Mais abaixo, Hamed nos diz: os vícios ou hábitos destrutivos são em síntese. Então agora ele já generaliza novamente. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência, ou mesmo os trazem de outras encarnações como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência, uma proteção, uma forma de defesa, ou mesmo trazem de outras vidas como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Porque, é claro, a pessoa, quando ela come para trazer alguma sensação de bem-estar e, olhando para um outro lado, para se proteger de algo. É o medo do enfrentamento, eu me escondo, eu fujo para a comida, criando inconscientemente essa camada de proteção ao meu redor, que é exatamente a gordura. Assim, considerando, e a fim de nos aprofundar no assunto, para saber lidar melhor com as chamadas viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos: como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar neste processo? Mas aqui fica algo importantíssimo. Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? E isso é muito sério e é muito grave. Antigamente existia uma crença, por exemplo, que na gestação, quanto mais a pessoa engordasse, mais saudável o bebê seria. Antigamente existia a crença que bebê gordo era bebê saudável.
Antigamente, as mulheres gordas eram consideradas mulheres saudáveis e os homens buscavam essas mulheres para casar. Ou seja, todo um processo equivocado de entendimento. E quantas das pessoas que aqui estão talvez não se lembre dos pais empurrando comida goela dentro das crianças. Come, não vai sair da mesa enquanto não acabar. E às vezes os pais serviam as crianças e botavam aquele batalhão de comida e a criança não aguentava mais. E o pai tem que crescer forte. Quantos equívocos. Eu vou dar um testemunho pessoal meu. Quando minha mãe ainda era viva, era saudável ainda, e a Fernanda Melo está dizendo, a alimentação era outra. Quando eu era criança ainda, quando minha mãe era saudável, eu devia ter uns 5 anos, eu era muito magrinho. E eu me lembro de uma vizinha nossa, o nome dela era Gessi, mãe da Kátia, Catinha. Eu nem sei se a Gessi ainda está viva, eu realmente não sei. Mas a Catinha, nós morávamos no mesmo prédio. E eu me lembro de um dia eu olhando assim para cima, minha mãe me segurando pela minha mãozinha, olhando para cima, a Gessi, essa vizinha nossa, morava no mesmo andar que nós, o segundo andar, ela chegou para minha mãe e falou assim, nossa, tadinho, ele está tão magrinho, ele está doente, é? Eu nunca esqueci disso. Isso cresceu em mim como uma espécie de trauma, digamos assim. E hoje, até hoje eu trago isso. Até hoje eu trago essa questão de ressignificar. Hoje em dia já está mais do que ressignificado, mas sim, até hoje eu trago essa lembrança dela falando, nossa, ele está tão magrinho, ele está doente, dizendo que magreza era doença, quando na verdade eu deveria ser um menino normal. As fotos que eu tenho, não aparece uma criança esquálida e esquelética, somente uma criança normal. Mas o que aquela moça falou, ela era uma moça nova, ficou na minha mente gravada até hoje. Mais abaixo, Hamed nos diz, somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos padrões de pensamento deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Desta forma, libertamo-nos das compulsões desgastantes e dos hábitos infelizes. Então, precisamos entender que, de novo, Hamed ele vai nos dizer o quê? Querido, vai adentre um processo de autoconhecimento. E ele é muito claro. Precisamos avaliar. É claro que fazer uma análise da nossa última reencarnação não é possível. Mas nós vamos ver muitas destas questões radicadas na infância. Nas coisas que nossos pais nos diziam. Meu pai, por exemplo, falava que jogar comida fora era pecado. E eu falo, tá, eu não aguento mais, é para fazer o quê então, né? Hoje eu penso isso, né? Era uma coisa que meu pai achava, era o entendimento do meu pai, né? Meu pai, ele dizia que se eu comesse uma maçã de noite eu não precisava escovar o dente. Não sei de onde ele tirou essa crença. Nós vemos as pessoas querendo, às vezes, acreditando que a criança ela precisa comer muito. Ou, por outro lado, vamos ver, sim, mentes um pouco mais frágeis, que elas já nascem com algumas impossibilidades de enfrentamento do mundo. E quando o mundo chama elas para um desafio, elas se fecham, buscam proteção na compulsão alimentar, na comida desregrada. Então, isso é algo que precisamos entender. Então, vejam que são 2 aspectos. Primeiro, é isso que Hamed nos pede. Vamos primeiro fazer uma análise. E aqui especificamente em relação à comida. Qual era a minha relação com a comida na infância? Qual era a relação dos meus pais com a comida na minha infância?
Outra questão. Olha o que a Rosânia fala aqui, ó. Comer para crescer e ficar forte. Exatamente. Comer para crescer e ficar forte. Então, e aí o que a gente vê? São dois focos. Um é exatamente verificar qual foram as crenças, o que nós ouvimos dos nossos pais e qual é a outra questão que nós precisamos verificar. Se a minha relação era boa com a comida, será que eu busco na comida uma fuga? Será que quando eu estou nervoso, eu vou assaltar a geladeira? Será que quando eu estou angustiado, eu abro a geladeira ou o armário de biscoito, de chocolate e começo a comer compulsivamente? É uma fuga, queridos. É uma fuga do não enfrentamento. Então, eu não quero enfrentar aquele problema, eu não quero olhar para aquele problema. Ou eu preciso me proteger daquele problema e do mundo terrível que me cerca. Eu vou para a comida. Então, veja que nesse caso específico é algo muito sério. E a compulsão alimentar, todos os distúrbios alimentares, a obesidade, a bulimia, a anorexia, são questões graves, ou seja, ou a pessoa ela tem uma visão equivocada dela mesma, ela não se reconhece tal qual ela é, ou devido a N questões, ela acaba buscando a proteção da comida para fugir do mundo que a cerca, ou devido a questões dos pais, da infância, ela acaba então adentrando igualmente esses processos. Deixa eu só beber uma água. E vamos então, a partir de agora, queridos, abrir aqui para as eventuais perguntas que vocês têm, não somente a respeito do vício da comida, mas qualquer outro vício, qualquer outra coisa que você tenha a falar sobre isso, queira perguntar, estamos aqui. Ana Maria Grécios, mas a caixa de bis é impossível comer um só. Outro dia eu fiz uma live no meio da live eu falei sobre disciplina, eu não me lembro qual foi, não sei se foi a live de domingo, eu não lembro. Ana Maria, não lembro qual foi a live, então peço perdão por isso. A Ana Maria falando, a caixa de bis é impossível comer um só. O controle do grande, ele começa pelo controle do pequeno. Eu não sei quantos bis vem numa caixa de bis, mas vamos supor que venha 20. E você gosta muito de bis. Vamos começar a ter disciplina, vamos começar a nos organizar. Então eu vou abrir uma caixa de bis. E geralmente eu como a caixa inteira. Bacana, come 3. E depois você guarda a caixa. Não consigo. Como assim você não consegue? Não entendi. Peraí, não é a sua mão que vai abrir? Então você não abre e você guarda a caixa de bis. Mas eu não paro de pensar no bis. Controle. A vida pede controle, a vida pede disciplina, a vida pede ordem, queridos. Então, no caso da Ana Maria, que ela até está rindo aqui, a colocação dela é uma brincadeira, mas é isso mesmo, é pelo pouco que nós exercitamos, nos disciplinamos para o muito. Ó, a Bárbara aqui falando com a Cici Nascimento. A Bárbara falando que remédio, me perdoe. Carol LB. Carol, eu vou começar a te chamar de Carol LB, tá bom, minha querida? Porque é Carol mais 2 L's e um B. Então, Carol LB. O parceiro ou parceira corre o risco de se tornar um dependente, uma codependente? Vamos lá, então. Falar sobre codependência. A codependência, ela surge mais nas questões mais pesadas, no caso do álcool e das drogas. Sim, se eu tenho um companheiro, uma companheira que é envolvido, ou mesmo um filho, uma filha, um pai, uma mãe que é envolvido com o álcool, com drogas, sim, nós acabamos nos tornando codependentes porque o adoecimento daquela alma acaba atingindo a todos nós. No caso da compulsão alimentar, não necessariamente. Por quê? Se a pessoa ela tem essa compulsão, você não vai acompanhar a compulsão dela. Tá, mas por que no caso do álcool e das drogas é diferente? Aí é muito mais grave, porque aí já vai estar envolvido questões de processos obsessivos bem mais sérios e mais graves, um adoecimento da alma com a mentira, com a manipulação.
Então, é outra questão. Mas, no caso do vício da alimentação, caro LB, não necessariamente. Já dos outros vícios mais destrutivos, não que a compulsão alimentar não seja destrutiva, mas nos casos dos vícios mais sérios, como o álcool, as drogas, o vício do sexo desequilibrado, aí sim vai gerar uma codependência assim, minha querida. Oi, Cláudia Felipe! Me dê notícias tuas, menina. Me diga aí como você está, tá bom? Nossa, Cici Nascimento trouxe um excelente vício, o vício do jogo. Nossa, gratidão, Cici. Quantas pessoas que se perdem nos vícios do jogo. E não é vício de cassino, de videogame mesmo. Então eu vou falar sobre videogame. Existem pessoas que passam horas, diariamente, horas no videogame. O que elas estão fazendo, queridos? Essas pessoas estão indo para uma outra realidade. Elas estão tentando ter controle, domínio e vitória em uma outra realidade que não é a vida delas. O que isso quer e o que isso será que quer dizer? Eu estou me distraindo. É interessante essa história, estou me distraindo, porque muitas pessoas no videogame, elas se exacerbam, o sistema nervoso central, ele fica com altas descargas de adrenalina, as pessoas ficam nervosas, e eu penso assim, é para distrair o que mesmo? Não estou entendendo o que você está se distraindo. Porque distrair para mim é você se aquietar, se acalmar. Agora, se você vai para uma coisa que vai te deixar mais tenso, eu já ouvi casos de pessoas que, por causa de videogame, já quebraram o computador. Eu soube do caso, o filho de uma pessoa que eu atendo, ele estava jogando videogame e ela falou que era para ele parar de jogar, e ele falou, não vou parar de jogar. Ela falou, não, você vai parar de jogar. Esse menino, ele estava tão tenso com o jogo, ele estava tão nervoso, que ele não aceitou. Ele ficou tão nervoso que ele pegou o computador, ele quebrou, ele pegou o computador, jogou no chão, levantou, jogou no chão de novo, levantou, jogou no chão de novo. Uma pessoa completamente descontrolada. Então, peraí. Então, aos pais de plantão, estabeleçam limites. Queridos, as crianças e os adolescentes, eles precisam de limites. Não com violência, mas a criança, principalmente, ela precisa de limite. Ela precisa de limite. Gente, vamos parar com essa história de deixar... Olha, isso aqui é uma maquininha perigosa. O celular, ele pode destruir vidas. Muito cuidado, tá? E temos os adultos, que também são crianças, numa fuga, né? Então ele vai se distrair, mas vai se distrair para ficar nervoso, para ficar tenso? Que distração é essa? Então, é um vício muito sério e muito grave, minha querida. E uma coisa é você ficar meia hora, 40 minutos jogando videogame, outra coisa é você ficar 3 horas seguidas. Aí eu falo assim, sério? Gente, o mundo aqui, e a gente ali... Menos. Fábio Coelho, como o Espiritismo vê o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Minha querida Fábio, na verdade, o TOC, assim como todas as doenças da mente, tá certo? A origem delas está radicada na alma, tá certo? Então nós precisamos entender que temos ali almas frágeis que necessitam de auxílio. Vem aí uma questão de perfeccionismo, vem aí uma questão de baixa autoestima. Como será que foi a infância dessa criança? Será que os pais eram muito controladores? Será que ela precisa de muito controle? O que será que levou esse adulto ou esse adolescente a desenvolver esse transtorno? Onde foi que a alma dela, a mente está radicada na alma, como nos diz Joana de Ângeles, onde será? Qual foi o ponto que a alma dela se perdeu de si mesma? Então, minha querida, assim como a depressão, síndrome do pânico, toda a ansiedade, todas as doenças do sistema nervoso central, elas necessitam de um cuidado bem específico com psiquiatra, terapia e, obviamente, sim, tratamento espiritual, tá? Então aí, na verdade, a questão é
O que levou, minha querida, essa pessoa a desenvolver o toque? O que foi que aconteceu? Pode ser causado por uma obsessão? Você pode me perguntar. A pessoa ela pode ter toque devido a um processo obsessivo de espíritos que não querem bem desenvolver na pessoa isso? Pode sim. Como Joana de Ângeles nos diz, no entanto, para que isso seja desenvolvido, essa pessoa tem que ter o calcanhar de Aquiles. Ela tem que ter essa fragilidade. Então, sim, tratamento espiritual é muito importante. Ok, minha querida Fábio? Renata Barbosa Gonçalves, boa noite. A Judite sabe, vem 24 bis na caixa. Eliane falando que graça tem comer 3 bis. Queridos, a resposta vale para Eliane e para todos. Que graça tem comer 3 bis? A graça do controle sobre si mesmo. Queridos, nós precisamos ter controle sobre nós mesmos. E é isso. É simples assim, queridos. E no começo é difícil, mas quando eu como mais devagar aqueles 3 bis, saboreando, eu entendo que tá bom. Se eu não me controlo no pouco, como é que eu vou me controlar no muito? Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 10, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Então, como eu posso me controlar perante as grandes questões da minha vida? Se em questões simples eu não me controlo. Mas eu entendo quando você diz, Eliane, que graça tem comer 3 bis. Eu entendo você, ok, minha querida? Aliás, diga-se de passagem, né, vida? Amada, a gente tem uma caixa de bis aberta aqui desde a nossa lua de mel. Temos sim. Raquel Amora falando sobre o vício do videogame. Marisa Belafronte. Como faz quando nós percebemos que a outra pessoa não quer falar com a gente? Quando nós percebemos que a outra pessoa não quer falar com a gente, minha querida Marisa, quais seriam os motivos? É difícil, porque qual é o contexto? É um esposo, é uma esposa, é um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um chefe, subalterno, um colega, um amigo. E o porquê? Por que a pessoa não quer falar mais conosco? Tem de haver um motivo, minha querida. Então, Marisa, eu sugiro a você papel, caneta. Comece a escrever. Quais são as possíveis causas desta pessoa não querer falar mais conosco? Então, precisamos entender que se alguém não quer falar comigo, eu preciso respeitar. Eu não posso forçar a pessoa a falar comigo e dar o tempo dela, seja de que forma que ela vivencie esse tempo. Ok, minha querida? Precisamos sempre respeitar. Renata Barbosa Gonçalves, boa noite. Wilze de Jesus. Como até passar mal e tenho um conflito sobre gostar do que estar comendo? Peraí. Como até passar mal e tenho um conflito sobre gostar do que estou comendo e rejeitar por não estar gostando. Muito estranho, vou fazer terapia. Wilze, é complexa essa questão, né? Mas se você come até passar mal, minha querida, é com muito respeito que nós dizemos. É uma compulsão, é um descontrole. Você não está tendo autocontrole. E aí, sim, precisa verificar o porquê de você não estar tendo controle nesse sentido, não estar se amando o suficiente. Ok, minha querida? Aí no final, Wilson, você falou alguma coisa que eu não entendi direito. Você falou algo sobre o WhatsApp. Não entendi. Qualquer coisa me mande uma mensagem no direct, tá bom, querida? Ruth Baltazar, boa noite. Maena, este capítulo está sendo certeiro para mim. Dia difícil para mim hoje. Compulsão alimentar é bem sofrido. Querida, um beijo, Maena. Me dá notícias, querida. Me dá notícias tuas, tá bem? Neuza Maria.
Eu emagreci quase 7 quilos na pandemia. Gosto de doces, mas não sou gulosa. Pronto, você tem o controle. A Jana, Luiz e eu te assistindo e comendo pipoca. Ai, meu Deus. Tuxi16, boa noite. Fabiola César, eu amo chocolate, mas consigo comer um só. Basta eu ter em casa que também já me satisfaz. Pronto. É isso. É isso, queridos. Pronto aí, ó. Autocontrole. Com muita tranquilidade. É isso. Paulinho Vital. Um relacionamento tóxico pode ser considerado um vício, já que muitas vezes não conseguimos nos desprender, ficamos presos emocionalmente falando. Pode sim, meu querido. Vício afetivo. Pode sim, ok? Pode. Tá aí. Nas 2 últimas semanas, nas 2 últimas segundas-feiras, eu e Bárbara, minha esposa, fizemos lives sobre relações tóxicas e abusivas e sim, pode ser considerado um vício. O que ocorre, meu querido? Você se acostuma com aquela forma e aí é muito mais complexo. Então, meu irmão, caso você possa, vai aqui no meu IGTV, aí vai ter que buscar, né? Vai ter que procurar. Mas antes de ontem, hoje é quarta, então antes de ontem, procura aqui no meu IGTV a live desta segunda e caso você queira ainda mais, busque a live da segunda-feira passada. É só ir um pouquinho de paciência e abrindo ali o IGTV, ver qual das lives é sobre as relações tóxicas. O título da live foi Pare de insistir em relacionamentos que não são para você. Ok, meu querido? Mas pode sim, é chamado de vício afetivo. Tá bom, Paulinho? Cleusa Ascencio, olha que coisa linda que ela escreveu. Curar as emoções e encontrar o equilíbrio espiritual. Exatamente, Cleusa. Curar as emoções, minha querida, a gente começar a sentir a paz de Jesus dentro de nós. É isso mesmo. A nossa querida Eze. Drogas que causam dependência física, muito difícil libertar-se. Isto é considerado como expiação ou prova? Minha querida, o vício das drogas será uma expiação. Porque a pessoa que ela está envolvida no álcool, nas drogas, é algo que traz muita dor, muito sofrimento e questões gravíssimas a respeito do adoecimento da alma. Então, na maioria das vezes, minha querida, será uma expiação. A pessoa, ela vai ter que ter uma força imensa para se libertar. Porque as drogas, ela vai te afundando cada vez mais. Então, na verdade, a dependência, ela é física, ela é química, na verdade, não é, minha querida? A droga, ela causa dependência cerebral. Então, é algo extremamente complexo e aí estará envolvido também o quê? Os processos obsessivos. Então, é algo muito complexo. Eu posso dizer que é uma expiação, algo muito grave, algo muito triste da pessoa estar envolvida. Infelizmente, as pessoas que conseguem sair dos vícios das drogas, do álcool, nossa, são verdadeiros guerreiros e são realmente vitoriosos. André, vício de sexo, fale um pouco, por favor. Oi, filha. O vício do sexo, ele vai ser um vício como qualquer outro vício, só que a questão do vício do sexo, ele é gravíssimo. Por quê? Porque nós temos a virtualidade. Mais uma vez, a pessoa, ela vai fugir de si mesma, buscando um prazer momentâneo. Então, em vez da pessoa buscar o prazer momentâneo numa barra de chocolate, numa caixa de bombom, num pote de sorvete, ela vai buscar o prazer momentâneo, fugindo de si mesma, em busca desse prazer, através do sexo desequilibrado. Vai gerar igualmente processos obsessivos muito sérios, muito graves, e é algo muito triste, muito lamentável, porque está aqui, né? Está aqui. Então a pessoa é diferente o vício do sexo, inclusive, ele pode ser considerado talvez até mais grave do que o álcool e do que as drogas, porque não corrói a saúde como o álcool e as drogas. Mas do álcool e das drogas, as pessoas sabem, as pessoas veem. E o vício do sexo? Não, você tem esse aparelho. Onde você estiver, então
é extremamente triste, é necessário terapia, sim, inclusive terapeuticamente falando, eu trato uma pessoa que tem o vício do sexo e é muito triste, e sim, ele vai gerar processos muito sérios. Então nós precisamos entender que, como eu falei, o cérebro ele busca o prazer, mas o prazer é tão fugaz, é tão momentâneo, e logo o que ocorre? Eu quero mais. É como Alberto Almeida nos diz, é como beber água do mar e querer matar a sede. Não vai matar. E a pessoa ela pode se afundar cada vez mais nessas questões, e sim, é algo, meu irmão, que cada situação será uma situação, mas é um vício que pode, inclusive, destruir não somente uma família, uma relação, pode destruir várias vidas. Sem dúvida, é algo muito triste. Ah, Carol B. Então, não vou te chamar de Carol LB. Pronto, Carol B. Pronto, minha querida. O vício do álcool pode ser hereditário? Nossa, Neuza Maria, boa pergunta. Não tenho conhecimento suficiente para lhe dizer, mas podemos dizer que, aliás, pensando bem, pode sim ser genético. Pode sim. Assim como a depressão pode ser genética, o vício do álcool pode ser genético, mas pode ser também uma repetição de padrão que nós vimos em nossos pais, ok? Agora, vamos entender, né, queridos? Então, eu tenho esse vício porque eu trouxe lá da outra vida. Eu tenho esse vício porque meu pai agia assim ou aquilo. Sim, mas a gente, como eu sempre digo, a gente tem que parar de ficar botando a culpa no passado. Porque meus pais, porque minha mãe, que eu já entendi. Mas e hoje? O que você pode fazer hoje? Vamos tirar a culpa. Chega de olhar para trás. Já entendemos. Foi algo causado pelos nossos pais? Ok. O que hoje eu posso fazer para modificar o meu comportamento autodestrutivo? Pensemos nisso. Andréa Cunha. O tabagismo também pode trazer pelo vício que vivenciávamos de nossos pais? Pois é, né, minha querida Andréa? A mesma resposta que eu dei aí para cima, para nossa querida Neuza Maria, serve para você, minha querida. Oi, Gal! Um beijo, Gal me dá notícias. As pessoas somem, não dão um oi, não mandam um pombo correio, um sinal de fumaça, uma mensagem telepática. Gal, me dá um oi, depois me diz como vocês estão, tá bom? Arthurzinho, se você estiver aqui, um beijo para você, querido. Jack, será que esses adolescentes que até 9, 10 anos são magrinhos e de um ano para o outro ganham muito peso, tem relação com o emocional? Pode, G. Não sei. Pode ter outras causas? Com certeza também. Então pode ser alguma questão hormonal, podem ser variadas coisas, mas sim, sem sombra de dúvida, pode ser também um emocional, sim. Eu conheço crianças, né, que escondem, as crianças, gente, que escondem biscoito dos pais dentro do armário. Eu conheço crianças que escondem biscoito debaixo do sofá da sala e comem quando os pais não estão vendo. Peraí, mas que comportamento compulsivo é esse? Por que ela está fazendo isso? Né? Então, é bem delicado. Kátia Tostes. Agora, cada vez mais começamos a entender por que estamos em um mundo de provas e expiações para vencer nossas dificuldades. Perfeito, minha querida. É exatamente isso. O mundo, a resposta das questões 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Nós existimos para evoluir. Nós existimos para nos tornarmos melhores. Mas nós precisamos entender uma coisa, queridos. Não está na mão dos outros nos tornar melhores. Não está nas mãos de Jesus. Não está na mão do nosso anjo da guarda. Adivinha o meu destino nas mãos de quem que está? Nas minhas mãos. Porque eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho que pegar as rédeas da minha vida nas minhas mãos, pegar com firmeza e eu me conduzir para onde eu desejo estar. É isso, minha querida, é isso. Renata Barbosa, oi, minha querida Rosânia. O vício do cigarro está relacionado à ansiedade, perfeito. Elisângela,
Sim, minha querida, é isso mesmo. Tudo que você fala em nossas vidas e nosso dia a dia. Flávia Aguiar, o primo do meu amigo, primo do seu amigo, tem visto pornografia. Queridos, o vício da pornografia, ele é muito mais comum do que se pensa, porque eu já falei isso em várias lives. Antigamente, os homens, não existia celular. Então, o que o homem fazia? Na década de, sei lá, 70, 80, 90, não sei, ele precisava ir na banca de jornal comprar uma Playboy. Ele precisava ir lá na videolocadora pegar um videocassete. Ou videocassete que se fala, sei lá, vídeo, né? Sei lá como é que é o nome daquela fita, videocassete, sei lá. Ou CD, ou seja lá o que for. E agora? Agora é isso aqui, ó. Então, é muito triste, porque uma vez que você adentra esse campo, você não precisa ir na loja comprar uma garrafa uma cerveja, uma garrafa de uísque, de cachaça, sei lá o que for. Você não precisa ir não sei aonde comprar do traficante uma droga, a cocaína, maconha, crack, seja. Não, você está em casa. Muito, 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 muito triste. Débora Gomes falou sobre alguma coisa que eu não sei exatamente o que você quis dizer. Metaverso, não sei o que é isso. A Tuxi, ou o Tuxi, eu não consigo enxergar a foto, me perdoe, meu irmão. Não, eu acho que é um rapaz com um bebezinho. Vício do celular. É impressionante, né? Hoje, meu dia, ele foi um tiquinho só mais tranquilo. Aí eu fui pegar o celular para olhar o Instagram. Gente, na boa, eu não dou conta. E tem pessoas que passam o dia inteiro no Instagram, no Facebook, sei lá mais aonde. Tanta coisa para fazer, tanta vida a ser vivida, tanto ar a ser respirado. Não, esse aparelhinho não merece tanta atenção minha assim não, decididamente não. Sim, a Andréa Cunha já falando para o Wilson, é verdade. Abrimos a agenda de 2022, abrimos ontem. E a agenda vai ficar aberta, eu acho, só até hoje ou só até amanhã. Porque todo ano, né, nós abrimos a nossa agenda de atendimento terapêutico. O ano passado eu fiz uma única propaganda de terapia. Foi no dia 5 de janeiro. E esse ano eu fiz ontem, dia 4 de janeiro. Abrindo a agenda para atendimento terapêutico. E é isso. Gratidão, Andréia. Paulinho Vital, o vício do sexo pode estar relacionado à depressão ou algum trauma? Pode. Uma busca pelo prazer. Às vezes a vida da pessoa ela é tão triste, ela é tão cinza, e o sexo, o orgasmo vai trazer aquele momento químico minúsculo de prazer, tanto para o homem quanto para a mulher, porque as mulheres também adentram muitas vezes o vício da pornografia, não tanto quanto os homens, porque os homens é uma questão já que vem, né, em toda a história da humanidade, mas as mulheres também. Então sim, é a mesma coisa da barra de chocolate, você quer aquele momento de prazer, então aquele momento do orgasmo te dá aquele minúscula sensação de prazer e depois passa. Esse é o problema. Assim como do chocolate. Aí você quer comer mais chocolate, você quer comer mais bombom, mais sorvete, ou você quer beber mais, ou você quer usar doses maiores de drogas. É isso, meu irmão. Então, sim, infelizmente, inclusive é um processo de fuga também, né? Você quer de alguma forma, entre aspas, se distrair. Não, você está fugindo de si mesmo. Sim. Andréa Cunha falando sobre o cigarro, sim, não vai terminar com ansiedade, né? Fernanda Mello, os meus filhos só iam para o videogame no fim de semana se não tivessem tarefas escolares. Olha só, Fernanda. Renata Barbosa, quando os filhos já estão na fase adulta, é muito complicado tentar impor limites. Sem sombra de dúvida, minha querida. Não tem como, para um adulto, você dizer para o seu filho o que ele deve, o que ele deve fazer. Não. É por isso que é importante impor limites, colocar os limites para a criança quando eles são pequenos. A criança pequena, ela precisa aprender a se frustrar, ela precisa aprender a se decepcionar, ela precisa aprender a ouvir o não, porque se ela não ouve não,
Quando ela se tornar um adulto, a vida vai ser muito, muito, muito dura de ser vivida, porque a vida, quando ela quer ensinar, ela não pede permissão não, e ela faz de uma forma bem rigorosa. Queridos, chegamos ao final da nossa live, 8 horas. Caso você tenha alguma outra dúvida, queira fazer alguma outra colocação, peço perdão aqui às pessoas que não conseguimos responder a todas. Deixa eu ver até. Nossa, muita coisa, meu Deus, muita coisa aqui. Então, de qualquer forma, quem quiser enviar um direct com a sua pergunta, ou amanhã, provavelmente amanhã será um Tirando Dúvidas, amanhã, então traga o seu questionamento amanhã às 19 horas, tá bem? Nós então continuamos aqui o nosso bate-papo, tá bom, queridos? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos fazer. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui contigo. Te agradecemos pela oportunidade de aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, nos dê a força necessária para vencermos a nós mesmos. Socorre-nos, querido amigo, em nossas imensas fragilidades, porque na verdade, Senhor, nenhum de nós quer estar no vício. Todos nós queremos, na verdade, sentir a tua paz. Queremos sentir o reino de Deus dentro de nós. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, querido mestre, querido amigo, nós damos então por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão, fiquem com Deus e muita paz. Gratidão, queridos, fiquem com Deus e muita paz. Boa noite a todos, até amanhã, durmam bem.